Pois é. Acho que o fato é assim, esse caso do Mike, a gente nunca vai entender o que passou na cabeça do Mike. Não adianta discutir o que passou na cabeça dele. Não adianta discutir se ele quis disfarçar ou não. Sim. Isso. A gente tem as evidências, né? Tinha uma luz, a luz sempre esteve ali. Sim. E aí você tem que se perguntar, pô, será que o Mike, que mora ali, nunca viu aquelas luzes? Ou realmente, à noite ele não fica ali, não viu? Agora a gente julgar realmente o que ele viu ou não é muito complicado. A gente teve na lata, Tigre, você, Daniel, Sacani, Ricardo Ventura. Luciano. Sim. Hã? Ele, o Tigre. Falei, Tigre. Falou? Falei. Não, mas sabe o que é estranho? Tirando o que eu falei, tirando o negócio do Mike. No mesmo dia, sim, 31 de maio e 1º de junho, teve também no Pontal do Paraná, Pontal, né, um cara chamado William Adriano gravou ali luzes Muita gente me falou brilhantes disso, sobre cara. o mar, num lugar chamado Balneário Ipanema, É. né, entrando na água, saindo da Já água. estive lá também. No mesmo dia. Depois em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, também, dia 1º de junho, uma produtora rural lá gravou as luzes em cima da casa dela, isso tem, com barulhos também, que parecia barulho de corrente, de engrenagem. Será que todo mundo combinou de fazer videozinho no mesmo dia? Não sei, cara. Olha lá, ó, as imagens. E existe uma coisa importante aí, o fenômeno ele é totalmente ligado à intenção e fé. Sim. Então, se você tem um experimento social como foi feito, em que as pessoas, 3 milhões de pessoas acreditam em uma pessoa que viu algo, Vira uma elas egrégora, passam a acreditar que o Sim. fenômeno vai se manifestar, manifesta a realidade, o fenômeno realmente vai começar a se manifestar mais. Sim. Uma primeira coisa que eu falei nos meus stories do Instagram foi isso. Vai ser um experimento no Pode laboratório. gerar, Se né? seja falso ou não, e está se provando que provavelmente é falso, né? Não importa. Não importa, gera, né? As pessoas vão Aí querer começa a ver algo acontecer. e começa a Sim. acontecer e vão começar a postar. Por isso que a questão da revelação é muito, muito delicada, né? É mas muito mas delicado. assim, simultaneamente aconteceu, não tinha dado tempo da consciência das pessoas ativar, né? O Sim. que você interpreta, Rony, você que é estudioso disso? Será que estava acontecendo alguma coisa nesse dia? Porque foram alguns pontos ali no sul né? do No Brasil. sul. Eu acho que o avistamento de fenômeno nunca é um ingrediente só. É uma questão da tua consciência, do como você está emocionalmente no momento. O local tem que ser um local isolado, ele não vai aparecer em um local populoso, cidade, por exemplo. Muito difícil, muito raro. Então, é um conjunto de ingredientes. Acho que um fator-chave nesse caso específico foi a questão de uma pessoa ver, ficar conhecida no Brasil inteiro, e as pessoas começaram a querer ver aquilo. Né? Então, mas eu estou muito mais interessado nas mutilações de animais que aconteceram nas propriedades dele, que pouca gente fala, Sim. do que na luz. Por quê? As mutilações, não houve sensacionalismo, ele não quis viralizar com essa história, ele quis sim alertar as pessoas que tinham um problema, um predador ali oculto na natureza, localidade. Aconteceu com o proprietário dele, está acontecendo com todos os municípios. E isso vai de Campo Largo, Estados ao cara, redor. à Fazenda Rio Grande. É uma região muito Conheço grande. É longe. Eu levantei casos, cara, que vão de Campo Largo à Fazenda Rio Grande. Tem um caso que a câmera pegou, era um cachorro, realmente, ali em Fazenda Rio Grande, fazendo isso. Só que aí o ferimento era completamente diferente daquele que você está acostumado a documentar. Com aquele padrão de... Às vezes é corte, cirúrgico, às vezes só extrair Às vezes o órgão, furos. furo, Não é deixa diferente. sangue, né? É diferente, cara, é bem diferente. Então, assim, aquela região é uma região que manifesta muita coisa, muitos fenômenos, né? E essa mutilação está acontecendo no Brasil inteiro. Será interessante se ele pudesse um dia, né? Ele falou que Sim. tirou fotos e tem imagens também disso. Talvez um dia Dividir, né? poder revelar isso, né? Agora, casos de luzes em montanhas, cara, eu recebo todo dia casos. O que acontece é que se você tem uma luz parada numa montanha, qual a maior probabilidade? É que seja algo prosaico, algo explicável. É um balão. né? né? Então, se eu fosse parar para analisar todo o caso de luz em montanha, eu só faria isso da vida. Sim. E você tem que... O tempo é limitado, você tem que colocar energia, focar energia no que é mais importante. Sim, sim. Como esse caso tomou uma proporção nacional, Uhum. aí todo mundo, claro, a sociedade pediu, né? Então todo mundo teve que parar e olhar. E isso é a coisa mais legal nesse caso. Sim. O Tigre, na lata, as pessoas, e principalmente aqueles que foram lá como vocês, Sim. né? A gente sabe que se acontecer de novo um caso desse, todo mundo, a sociedade vai estar preparada para Mas poder você não ajudar. acha que... Você estava falando que esse fato pode ter gerado uma expectativa, uma intenção nas pessoas e isso gerar mais ocorrências, Sim. né? Mas será que não pode dar o efeito reverso, caso essa situação do Mike seja comprovada ali que foi algo inverídico, de gerar uma descrença nas pessoas? Isso, esse é o outro lado, né? É. Agora, sendo a probabilidade maior de ser algo explicável, as pessoas criaram uma expectativa tão grande que agora vai ter uma queda de Frustração. falar assim, se o fenômeno então do tudo é Mike não mentira. existiu,
todos os casos agora não tudo existem. mentira. E vai causar um efeito reverso. É que a agora, gente está num momento mundial, Daniel, Rony, que as pessoas ansiam por algo que realmente mude as coisas, né? Sim. Um evento como esse, todo mundo sabe que mudaria tudo da água para o vinho. Religião, política, as crenças em si, né? E eu não sei, cara. Eu senti algo muito parecido com isso na década de 90 com o fenômeno chupacabra, que ia pra TV e foi uma coisa muito parecida, sabe? Televisionada, o hype assim forte e todo mundo... era o assunto do momento, mas dava pra sentir uma energia diferente. E eu senti isso de novo, sabe? As pessoas querendo que realmente isso seja verdade. E aí, ó, é o que eu tentei colocar desde o início. Pessoal, sem um estudo aprofundado de quem entende do assunto, e não sou eu o cara, eu sou do mato, sou da sobrevivência, aviação, meteorologia. Tá? Eu vou resgatar pessoas no mato às vezes, porque eu vivo no mato, então eu tento usar isso para ajudar. Aí, pô, precisa de todo um ensaio, de todo um estudo, é uma série de coisas, sabe? E eu entendo plenamente a ansiedade, meu Deus, será que é verdade? Será que não é? O que a gente faz? O mundo vai acabar ou a gente vai ser salvo, abduzido, sei lá. Sabe? Eu senti muito isso. Eu acho que essa queda vai acontecer, mas eu acho que não vai abalar tanto porque a gente tem um contexto todo que está acontecendo. Mundial, né? Cara, o filme do Spielberg, eu não posso falar ainda o que eu vi, mas é muito claro para mim que aquilo, você vendo, é como se fosse um manual de preparação das pessoas. Olha Entendi. Aquilo Pra dar uma maciada na galera. Olha só. E para mim é muito claro que como se eles tivessem que apressar muito. Depois eu vou falar por que eu acho isso. Sim. Tiveram que apressar muito, tem que sair logo isso. Porque daqui a pouco, pra mim, pode acontecer alguma coisa. Então temos que lançar o filme logo pra preparar, porque essa fase tem que chegar. Você ficou com essa sensação. A sensação, depois eu vou falar por quê. De urgência. De urgência Sei. desse filme sair. Mas assim, deixa eu só te fazer uma pergunta e você ver o que dá pra responder ou não, que você, né, se comprometeu a não revelar nada do filme nesse momento. Começaram a haver falas lá nos Estados Unidos de que alguns deputados federais e senadores tiveram contato com aquilo que o governo americano estava querendo revelar. E esses deputados que eram cristãos ficaram meio que assustados e foram conversar com lideranças cristãs para falar, olha, preparem os membros das suas igrejas para as informações que estão chegando. E a gente não sabia por que as igrejas deveriam se preparar, que tipo de informação. Aí agora começam a dizer que o governo americano estava prestes a liberar uma informação de que o que eles receberam dos alienígenas é que Deus não existe, a Bíblia é mentira, Jesus é mentira e que, na verdade, esses deuses do passado são os alienígenas que visitaram a Terra e foram eles que criaram a humanidade e não Deus. O filme dá algum insight de que o discurso é esse? É o que eu posso falar que o Spielberg falou publicamente. Que o filme vai botar de uma forma que eu não posso falar porque eu assinei o papelzinho. É lógico. O Spielberg falou assim, e há uma fala no filme disso que o Spielberg já publicou, então eu posso falar. Sei. Uma determinada personagem fala, nós fomos educados a acreditar que existe um Deus supremo e agora vocês estão nos apresentando vários deuses supremos que podem fazer milagres. Caraca. Como que você não pode revelar isso? Como que a sociedade fica nesse momento, né? Então vai ser uma discussão que cada um com a sua cultura, religião, vai ter que discutir, né? E esses briefings que você comentou já estão acontecendo, não só os evangélicos, tem gente no Vaticano, Luiz Elizondo, que é um dos denunciantes, está no Vaticano. Então essas discussões já estão acontecendo, não é de hoje, já tem mais de ano, para preparar as pessoas. Em 2019 o Vaticano já tinha feito alguma uma coisa, reunião para... Isso está acontecendo porque a religião vai ter que, cada religião vai ter que ter umas lideranças, né? Que vão falar, o caminho vai ser A e o caminho vai ser B. E às vezes podem ser caminhos diferentes, né? Cristãos, por exemplo, será que os evangélicos, os protestantes e os católicos vão tomar caminhos diferentes em relação a essa discussão? São coisas curiosas que a gente começa a pensar, né? Sim. Vai na linha do que a gente já vê no cinema. A gente sabe que o cinema é um grande, principalmente o cinema hollywoodiano, é um grande instrumento de propaganda, tanto que o vínculo entre a CIA e Hollywood já é documentado há muito tempo. O filme Prometheus, lembra, Vilela? Do Alien, Ridley Scott, em que os engenheiros aparecem ali e eles que criaram a humanidade. Fazendo essa reengenharia, né? Engenharia genética. Introduzindo o DNA. Toma Black Goo.
É através da Black Goo, né? Que é aquela gosma escura que o cara bebe aí... E que a gente vê na cultura pop em várias capas, ensaios Sim, fotográficos. Sim, a próprio Venom é meio que uma Black Goo. Não sei se você tem essa imagem que a gente usou em outro programa do Black Goo. Prometheus. Demais, então, cara. o que eu acho interessante... O Prometheus, eu como cristão, a princípio fiquei... Sabe o que falam desse filme, né? Prometheus, mas não cumpriu. Né? Exato. Que o Ridley Scott prometeu, mas não entregou. Né? Mas eu gostei do filme, eu gostei. Eu gostei também, mas ele cortou cenas, né, cara? Ele Cortou? Cortou, tem cena cortada ali, cara. Não sabia. É do papo lá com do engenheiro com o... Ah, sim, tem. Tem essas cenas, cara. Não, e numa das cenas cortadas, sabe o que eles falam? Os engenheiros alienígenas, eles falam assim... Nós nos arrependemos de criar a humanidade, Isso. porque nós criamos a humanidade e eles nos crucificaram. Ainda faz uma alusão que Jesus era alienígena. Só que eles entendeu? acharam que ia dar muita polêmica e daí eles, cortaram essa cena. Exato. Mas depois ela vazou, ela tá no YouTube, né? Eu já vi essa cena. E a ideia é exatamente essa. Eles falaram que Jesus era um alienígena e que Maria não ficou grávida através do poder do Espírito Santo nem de Deus, mas ela foi abduzida e foi inseminada ali um óvulo híbrido nela, e Jesus seria um híbrido que veio para fazer uma ponte entre a humanidade e essas raças alienígenas. Seria uma boa saída para a religião, né? Trabalhar uma ideia dessa. Mais ou menos, Mais ou né? menos, Eu né? acho o negócio meio diabólico ali, Sim, na total. minha leitura, né? Mas como é que a religião explicaria, né? A chegada, Então, enfim. o Vaticano já tem o padre Giuseppe Tanzella-Nitti, né, que é um dos jesuítas que está à frente disso. Ele já está dizendo que pode ser que os alienígenas não tenham passado pela queda, nem pelo pecado original. Pode ser também que eles não precisem ser evangelizados nem batizados. E pode até acabar acontecendo que nós tenhamos que aprender com eles essa teologia das galáxias, né? Então eu fico com receio de apresentarem seres como se eles fossem santos e quase semideuses, né? Que a gente tivesse que se submeter a eles. Porque a gente vai numa linha um pouquinho do problema dos três corpos, né? Ou do Prometheus. Porque no Prometheus, a parte que no início eu não gostei, depois eu gostei. Por quê? Eles se apresentam como os criadores da humanidade, que deixaram pistas ali no registro arqueológico e mapas para que os seres humanos, quando tivessem evoluído, soubessem encontrá-los. Só que quando você vai ver, eles estavam vindo para a Terra para poder destruir a humanidade. Aniquilar a criação. Porque ficaram tristes ali, porque os seres humanos estão destruindo a natureza e tal. Não corresponderam. E aí você acaba vendo que, na verdade, eles são seres que são nojentos, malignos, egoístas, exploraram a humanidade. E que são mentirosos também. Então, assim, dá mais para você interpretar que isso é uma mentira e não a verdade revelada. Né? Eu não sei se você viu, mas pela primeira vez na semana passada, uma liderança da Igreja Católica veio declarar que aliens são demônios. Aí foi demitido. É o que é o pastor Rossetti, né? O pastor exorcista-chefe. E o cara nada mais é do que da Arquidiocese de Washington, na capital dos Estados Unidos. O Papa é um Papa americano, então certamente teve um peso muito grande. Imagina cara na capital dos Estados Unidos, exorcista-chefe, gravou um vídeo de 5 minutos, falando que inclusive as luzes são demoníacas. E dias depois ele foi destituído do cargo. Foi limado aí. Mas será que ele foi limado com a chancela do Papa ou foi uma decisão local ali? Talvez local, porque o bispo ele tem a autonomia, né? Então pode ser as duas coisas, né? Pode ter descido uma determinação ou ele, como bispo, ele tem ali a porque eu sinto que não há um interesse de que os alienígenas sejam classificados como demoníacos, porque eles vão acabar passando como criadores e ou salvadores da humanidade. Eu acho que esse que é o plano que está sendo... Talvez o filme vá nessa linha. Eu não sei se o filme vai nessa linha. Eu acho que as pessoas começarem a pensar nisso é muito perigoso, porque isso pode abrir uma porta. Com certeza. Sim, se as pessoas... É por isso que existe a elite chamada Elite College nos Estados Unidos, que são os católicos religiosos do Pentágono. Né? Eles falam que se as pessoas acreditarem que aliens são demônios, aquilo começa a se manifestar de forma, de fato, demoníaca. Então, é uma discussão. E amanhã vai ter uma reunião com deputados, senadores e os denunciantes para ter novas revelações, porque o David Grush finalmente obteve do Pentágono autorização para falar dos seres, das inteligências não humanas. É um processo que demorou quase 3 anos e agora o David Grush amanhã vai ter esse evento, vai ser televisionado para poder falar sobre isso, então vai ser interessante. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Você sabia que existe um mini conto de 2005 chamado The Lion of Judah? Nesse conto, 2005,
o Papa que está governando é o Papa Leão XIV. Você falou isso já. É. Sim. E esse Papa é o Papa que vai receber os alienígenas na história. Ele tem um vídeo falando disso. E qual que é o nome do Papa? Tem uma referência lá, cara. O Leão XIV. Só acho que só Ah, fala o nome- Leão XIV. Não, o nome antes Robert, é que Robert dizia, Prevost. não, É, mas nesse conto não tem nenhuma referência a ele ser americano, algo assim? Tu consegue... Não me lembro, cara, eu acho, não me recordo. Mas assim, é um conto que eu Sim. achei meio de blasfêmia. Sim. Porque o Papa, o conto começa, o Papa tá com o filho bastardo dele que trabalha com ele, e ele tá na cama com uma concubina dele. Sim. Então já começa já ofendendo Sim, para quem é católico, já saiba que é um conto que vai te irritar e te ofender. Mas eu achei extremamente estranho e curioso, né? A gente tá vivendo esse negócio de alienígena agora e o Papa